Olá, paz do Senhor, rendemos glória ao Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Hoje o assunto é batalha espiritual. Diário de Crente. E eu te convido a semear a palavra do Senhor compartilhando esse vídeo com muitas pessoas. E não esqueça de deixar o seu joinha. Vivemos em um mundo onde a batalha espiritual é real. Muitas vezes não percebemos, mas as forças do mal estão ao nosso redor, tentando nos enfraquecer e nos desviar do caminho da verdade. O apóstolo Paulo, em uma carta a Efésios, nos chama a atenção para algo que não podemos ignorar. No capítulo 6, versículos de 10 a 12, fala assim: Quantos mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo começa nos dizendo que devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso significa que não temos forças suficientes em nós mesmo para enfrentar as dificuldades da vida ou as tentações espirituais. Precisamos da força do Senhor. Essa força vem através da oração, da palavra de Deus e da comunhão com os irmãos. Quando nos sentimos fracos, devemos buscar a presença de Deus e pedir que Ele nos fortaleça. Não podemos lutar sozinhos. A nossa força está no Senhor. Paulo nos instrui a vestir com toda a armadura de Deus. Ele nos alerta sobre as ciladas do diabo e as armadilhas espirituais que nos cercam. A armadura de Deus é essencial para a nossa proteção espiritual. Ela é composta de diversos elementos: o cinto da verdade, couraça da justiça, a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a palavra de Deus. Cada peça dessa armadura tem um propósito. Cinto da verdade. O cinto era uma peça essencial da vestimenta do soldado romano, mantinha tudo firme no lugar e preparava o soldado para a batalha. O cinto da verdade, portanto, é uma metáfora poderosa para a verdade de Deus, que deve sustentar a nossa vida. Charles Spurgeon enfatizava que a verdade não é algo que podemos negociar ou moldar segundo nossas vontades, mas deve ser a base sólida sobre a qual vivemos. A verdade é a palavra de Deus e ela deve ser o princípio orientador de nossa vida, conduzindo nossos pensamentos, palavras e ações. John Piper explica que viver na verdade significa ter uma vida transparente diante de Deus e dos outros, sem esconder nada. O cristão deve estar constantemente alinhado com a verdade da Escritura e evitar a falsidade, que é uma das maiores armadilhas do inimigo. Então, o cinto da verdade nos ensina que, para lutar contra as mentiras e enganos de Satanás, precisamos ter a verdade absoluta de Deus como base da nossa vida. Segundo, couraça da justiça. O peitoral era a peça de armamento que protegia os órgãos vitais, como o coração, dos ataques inimigos. Na metáfora de Paulo, o peitoral representa a justiça de Cristo, que nos protege contra as acusações do diabo e nos mantém firme na fé. Somos justificados não porque somos justos, mas porque Cristo nos deu sua justiça. Isso é crucial, porque ao nos revestirmos dessa justiça, estamos protegendo contra as acusações e tentações do inimigo. Essa justiça não é apenas a justiça atribuída a nós, mas também a justiça prática, ou seja, a vida reta e correta que devemos viver com obediência a Deus. O peitoral da justiça nos lembra de viver de maneira ética e íntegra, refletindo a santidade de Cristo. Essa peça da armadura nos chama a viver em retidão e santidade, protegendo nosso coração da condenação, do pecado e das ciladas do inimigo. Terceiro, sandálias do Evangelho da Paz. As sandálias dos soldados romanos eram essenciais para garantir estabilidade e rapidez no campo de batalha. Ela representava prontidão para avançar e levar a paz de Cristo. Charles Spurgeon dizia que o Evangelho da Paz não é apenas uma mensagem que traz paz ao nosso coração, mas é também uma mensagem que devemos levar a todos como missionários de Cristo. As sandálias representam estar pronto para a ação, para avançar
avançar e proclamar a paz do Evangelho. John Piper adiciona que os pés calçados com o Evangelho não são apenas para a defesa, mas também para a expansão do reino de Deus. O cristão não é chamado apenas a resistir aos ataques, mas a avançar para derrotar o mal, proclamando a boa nova de paz a todos. Com as sandálias, o cristão está preparado para avançar na missão de evangelizar, levando a paz ao mundo e testemunhando do amor de Cristo. Quarto, escudo da fé. Tomando além de tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo era uma das ferramentas de defesa mais importantes para o soldado romano, usado para se proteger contra as flechas e ataques. O escudo da fé, portanto, representa a confiança inabalável em Deus. A fé é a chave para todas as vitórias espirituais. Quando temos fé em Deus, em suas promessas, conseguimos apagar os dardos do maligno, as tentações, dúvidas e acusações que o inimigo lança contra nós. A fé não é apenas acreditar em algo, mas ter a confiança contínua em Deus e em sua palavra. Quando somos atingidos por ataques espirituais, como dúvidas, desânimos ou tentação, é o escudo da fé que nos protege. Essa peça nos lembra que a fé é nosso escudo contra os ataques espirituais e nos dá a confiança de que em Cristo somos mais que vencedores. Quinto, capacete da salvação. Tomando também o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça, o centro de comando do corpo. Espiritualmente, o capacete representa a segurança da nossa salvação, que nos dá confiança, coragem em Cristo. Quando a certeza da salvação está firmemente em nossa mente, podemos enfrentar qualquer batalha com a confiança de que já somos vitoriosos em Cristo. O inimigo tenta fazer-nos duvidar de nossa salvação, mas com o capacete da salvação estamos protegidos contra as mentiras que nos fazem questionar o que Cristo fez por nós. John Piper destaca que o capacete da salvação também nos protege das mentiras que o diabo espalha sobre a nossa identidade em Cristo. Quando entendemos nossa posição em Cristo, nossa mente está protegida e conseguimos resistir à tentação de cair em desespero ou dúvida. Esse capacete nos assegura que somos salvos e que a nossa vitória já está garantida, o que nos dá força e coragem para continuar na batalha. Sexto, espada do Espírito. A espada é a única arma ofensiva mencionada por Paulo e ela representa a palavra de Deus, a verdade que nos é revelada nas Escrituras. A palavra de Deus é a nossa arma contra as mentiras do inimigo. Para usar a espada corretamente, precisamos conhecer e entender as Escrituras. Jesus, quando foi tentado no deserto, usou a palavra de Deus para vencer as tentações de Satanás. Isso mostra que a palavra de Deus é nossa principal arma de ataque contra as forças espirituais do mal. Charles Spurgeon enfatiza que, para que a espada seja eficaz, precisamos estar cheio da palavra de Deus, memorizando e meditando nela, para que ela se torne uma parte ativa em nossa vida espiritual. A espada do Espírito é a nossa arma para avançar contra as forças do mal, derrotando as mentiras e as tentações com a verdade de Deus. Cada peça da armadura de Deus tem um papel crucial em nossa vida espiritual. A verdade nos mantém firmes, a justiça nos protege, o evangelho da paz nos motiva a avançar, a fé nos defende, a salvação nos dá segurança e a palavra de Deus é a nossa espada para combater o inimigo. Paulo nos lembra que nossa verdadeira batalha não é contra pessoas ou situações externas, mas contra as forças espirituais do mal. O inimigo tenta nos afastar de Deus, trazer confusão à nossa mente, gerar discórdia e nos manter afastados da verdade. Precisamos entender que as lutas que enfrentamos muitas vezes têm uma dimensão espiritual. Por isso é essencial não reagir com raiva ou vingança, mas lutar no espírito com oração e confiança em Deus. A vitória não vem pela força humana, mas pelo poder de Deus. O Senhor nos chama a viver uma vida de resistência, a estar firme contra as ciladas do inimigo. A armadura de Deus está à nossa disposição, mas cabe a nós vesti-las todos os dias. Quando estamos fortalecidos no Senhor, revestidos de sua armadura, podemos enfrentar qualquer batalha e permanecer firmes na fé. Que possamos todos os dias buscar a força no Senhor, viver na sua verdade, confiar na sua justiça e seguir firmes na luta contra as forças espirituais do mal. Nossa vitória já foi conquistada por Cristo na cruz e é com Ele que vencemos. Amém?
Vamos orar? Senhor, hoje nos colocamos diante de Ti, pedindo que nos reveste com Tua armadura, para estarmos prontos para a batalha espiritual. Cinja-nos com Tua verdade, para que possamos viver com integridade e resistir às mentiras do inimigo. Reveste-nos com a Tua justiça, protegendo o nosso coração e nos lembrando da nossa posição em Cristo. Calça-nos com as sandálias do Evangelho da Paz, para que sejamos prontos a compartilhar a paz de Cristo com todos ao nosso redor. Dai-nos o escudo da fé, para que possamos apagar os dardos inflamados do maligno e confiar em Tuas promessas. Coloca sobre nós o capacete da salvação, para que nossa mente esteja segura em Cristo e nossa identidade como filhos de Deus, e nos dá a espada do Espírito, que é a Tua palavra, para que possamos lutar contra as tentações e enganos com a verdade do Evangelho. Assim oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. E se você sentiu tocado pelo Espírito Santo e quiser entregar a sua vida a Jesus, então feche os seus olhos se puder e diga: eu, fale seu nome completo, entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Peço-lhe que perdoe os meus pecados e que escreva meu nome no livro da vida. A partir de hoje me torno filho do Salvador, e a minha vida e os meus caminhos estão em suas mãos, e que seja feita a sua vontade. Amém?